Hoje você vai entender o que é o efeito grid. Esse é um efeito que basicamente faz o que o nome diz, ele gera um grid. E esse grid aí você consegue personalizar de algumas certas maneiras e entre elas você consegue gerar aí texturas com esse grid. E sem mais enrolação, vamos dar uma olhada nesse tutorial, né? E lembrando, eu sou o Cris e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então já estou aqui com uma composiçãozinha preparada aqui. À nossa esquerda aqui a gente tem a visualização da composição e à nossa direita a gente tem a visualização de preview. E aqui eu vou aplicar o nosso efeito grid diretamente aqui na nossa camada de texto, beleza? No nosso clipe de texto, né? Esse clipe que está escrito grid. Eu vou aplicar aqui o grid diretamente e aí a gente já pode ver aqui como é bacana esse efeito, ele é interessante. Ele cria aí um grid, né? Cria uma jaula, digamos assim, em torno aí do seu clipe, beleza? E aqui a gente tem alguns parâmetrozinhos também bem interessantes. Esses parâmetros aqui são os parâmetros de largura, parâmetros de tamanho do X, tamanho do Y. Aqui também a gente tem um parâmetro fuzziness. Esse parâmetro ele é o inverso do parâmetro nitidez, beleza? Fuzziness, se você fosse traduzir aí ao pé da letra, seria imprecisão. Ele vai deixar as coisas aqui mais borradas, mais desfocadas, beleza? Quanto mais você aumenta, mais desfocado o conteúdo fica. Quanto mais você diminui, mais preciso, mais nítido ele fica. O size X é como se fosse o tamanho aí da largura de cada quadradinho desse. Se você aumenta aí, ele aumenta horizontalmente. E o size Y seria o tamanho da largura de cada quadradinho desse também, só que verticalmente. Então se a gente mexe aqui, você pode ver que ele vai aumentando aqui. E é bem interessante que esse size ele funciona como uma escala, porque você pode perceber que quando eles estão com sizes diferentes, né, tamanhos diferentes de largura e altura, a largura do traçado também fica diferente, porque ele é como se ele tivesse sido distorcido, sabe? Ele só fica exatamente o mesmo tamanho na largura e na altura quando ele está bem quadradinho, como nessa opção aqui, sacou? E é bem bacana esse efeito. O primeiro efeito aqui que eu gostaria de mostrar para vocês que dá para fazer com esse grid seria, por exemplo, aqui, ó, vou aumentar tudo aqui para 1. Vou diminuir aqui a minha largura um pouquinho e vou mudar a cor para preto. E seria aqui, ó, um efeito de video wall, digamos assim. Se alguém quiser simular aí uma imagem de video wall, seria mais ou menos dessa forma. E aí você pode aumentar aqui o width para você ter um video wall maior, digamos assim, um video wall com uma maior distância um do outro. Bem interessante. Esse aqui é a primeira forma de utilizar esse efeito. E a segunda forma aqui é até um preset que eu já criei mais alguns presets aqui, que é o Grid Texture. O Grid Texture seria aí uma textura utilizando esse grid. Então eu vou aqui puxar esse meu primeiro Grid Texture. Antes eu vou tirar o meu background aqui. Eu vou aplicar o Grid Texture aqui direto no meu texto. E aí eu vou, é claro, remover aqui o blackout. E olha só que interessante, ele cria essa estilização aí que você pode também, é claro, mudar de cor aí conforme você quiser. Beleza? Bem bacana, bem interessante. Eu curto muito esse efeito aqui. Vou tirar aqui esse grid e vou habilitar de novo o nosso background e vou ver aqui esses outros dois textures aqui, esses outros dois presets. O primeiro é o Horizontal Lines. É um efeito que eu fiz utilizando os tamanhos de X. Deixei o tamanho de X bem grande aqui para poder separar bastante aqui a largura dos quadradinhos. Você pode ver aqui no preview como que ele se comporta. E o Y eu deixei bem pequenininho, deixei 0.1. Você pode até aumentar aqui para você ver como que fica, mas é mais interessante que você deixe bem pequeno. E o fuzziness, é claro, tem que ficar bem alto, porque senão ele fica com essa linha aqui, ó, bem no meio, e com o fuzziness bem alto, você meio que some com essa linha, porque ele fica muito difuso. É claro que ele ainda aparece, mas bem pouquinho. Nesse tipo de efeito aqui funciona muito bem.
E eu também preparei mais um diferente, que é o Vertical Lines, que ele vai alternar o Y, ele vai aumentar e o X ele vai diminuir. Eu vou aplicar aqui direto para vocês verem. Vocês podem ver que ele já gera também essa imagem muito bacana. Ele já cria uma textura aí, dá uma diferenciada no seu texto, faz você sair da mesmice, melhora aí o seu repertório visual. Você consegue aí criar coisas bem rapidamente dentro do Resolume e aplicar esse tipo de textura, e assim você gera algo diferenciado, beleza? E no mais é isso, pessoal. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal, e também larga aquele joinha para esse vídeo chegar a muito mais pessoas. E se você quiser aprender isso e muito mais sobre Resolume, sobre a profissão de DJ, sobre tudo da profissão do mercado e mapping, clica no primeiro link no comentário fixado que você pode fazer o cadastro hoje mesmo, o cadastro gratuitamente na nossa plataforma e conhecer como que funciona o nosso curso. Beleza? No mais, um grande abraço. Se você quiser, pode ficar com esse vídeo aqui, ou então esse vídeo aqui, com certeza eles vão te ajudar bastante aí também. E a gente se vê nos eventos.